Todo mundo que ama futebol tem um palpite, uma intuição. Mas e se a gente pudesse ir além disso? Usar a frieza dos números para entender o calor do jogo. É exatamente essa a proposta. Uma leitura que deixa o achismo de lado e mergulha na inteligência dos dados. Essa é a grande questão, né? Como é que a gente consegue ter uma ideia clara de um jogo antes mesmo da bola rolar? Prever o que parece imprevisível? Parece mágica, mas não é. A chave para isso está escondida nos dados. Exato. A resposta está em pegar todos esses números, todas essas estatísticas e transformar em uma história, uma narrativa que nos conta o que esperar de um confronto. E nada melhor do que ver isso funcionando na prática. Vamos lá? Então, para a gente entender de verdade, vamos mergulhar numa análise além do óbvio. Pegar um jogo real e ver como os dados revelam coisas que muitas vezes passam batido para quem está só assistindo. Olha, eu sei, à primeira vista, essa imagem parece uma planilha complexa, cheia de números. Mas calma, pensa nisso como uma anatomia do confronto entre Tottenham e Newcastle. Cada número aqui é uma peça de um quebra-cabeça. E agora a gente vai montar esse quebra-cabeça juntos, passo a passo. Bom, e toda análise que se preze começa pelo começo, pelo contexto geral do duelo. Antes de olhar para frente, a gente precisa entender o cenário atual, como essas equipes chegam para essa partida. Ok, vamos lá. Olhando para a tabela, o Newcastle está um pouco na frente do Tottenham, tanto em posição quanto em pontos. No confronto direto, o famoso H2H, o Newcastle também leva vantagem. Mas olha só o detalhe fundamental, a forma recente. Ambos os times vêm de uma fase ruim, e isso, por si só, já muda tudo e mostra que o jogo talvez seja muito mais equilibrado do que a tabela sugere. Certo, contexto estabelecido. Agora a gente entra no coração da análise, os dados preditivos-chave. É aqui que a gente para de olhar para o retrovisor e começa a projetar o que pode, de fato, acontecer no jogo. E é justamente aqui que a mágica acontece, sabe? Porque as probabilidades, elas contam uma história que nem sempre é a mesma que a tabela de classificação mostra. Elas revelam as entrelinhas do jogo. O que é esse 2,57? Isso é o que no mercado se chama de odd. É basicamente uma forma de medir a probabilidade de um resultado. E a regra é simples. Quanto menor o número, maior o favoritismo. Então, isso nos diz que o Newcastle, mesmo vindo de uma fase ruim, é visto como o leve favorito para essa partida. Agora olha que interessante este gráfico sobre quem abre o placar. O Newcastle marca o primeiro gol em metade dos seus jogos. Já o Tottenham em pouco mais de 38%. Isso é um dado importantíssimo. Ele indica uma tendência clara. O Newcastle costuma começar os jogos com mais força. Já temos uma pista sobre como o início da partida pode se desenrolar. Ok, antes da gente continuar, preciso explicar um conceito fundamental. O Expected Goals, ou simplesmente XG. Pensa assim, o XG não conta quantos gols um time fez, mas sim a qualidade das chances que ele criou. É uma métrica que mede o desempenho real de um time no ataque, tirando o fator sorte da equação. E olha o que acontece quando a gente compara o XG dos dois times. É fascinante. O Tottenham tem 1,20 e o Newcastle 1,27. Os números são quase idênticos. O que isso quer dizer? Que na hora de criar chances de perigo, as duas equipes se equivalem. Mais um sinal de que vai ser um jogo duro. Beleza, a gente já viu o contexto, já viu os dados preditivos, mas no fim do dia, o que todo mundo quer saber é qual vai ser o placar. E sim, os dados também nos ajudam a visualizar a história contada pelos resultados mais prováveis. E aqui estão eles. A análise mostra que o placar mais provável é o empate por 1-1. Logo depois vem vitórias magras por 1-0 para qualquer um dos lados e até o 0-0. Percebe o padrão? A mensagem dos números é muito clara. Vai ser um jogo de poucos gols. Um jogo decidido no detalhe. Então, resumindo tudo que a gente viu até agora, a tendência de um jogo com poucos gols e um resultado totalmente em aberto. Um jogo amarrado, disputado, onde qualquer coisa pode acontecer, mas sempre dentro de uma margem muito pequena. E com isso, a gente chega na leitura de jogo final. O que a gente tira de tudo isso? Qual é a grande lição dessa forma de enxergar o futebol? É simples. Com os dados, a incerteza do futebol se transforma em risco calculado. A gente nunca vai tirar o fator imprevisível do esporte, e ainda bem, mas em vez de depender só do palpite, a gente passa a trabalhar com probabilidades, com um entendimento muito mais profundo. É exatamente isso, uma leitura de jogo baseada em dados. É a união perfeita entre a paixão que a gente sente pelo esporte e a inteligência fria e precisa dos números. E o melhor é que essa inteligência de alto nível está acessível.
Para ter análises como essa sempre à mão, é só seguir @smartgo4 no Instagram. Lá também é possível pedir o PDF completo de cada análise via WhatsApp. Basta acessar o link na bio. Então, fica a pergunta: qual será a sua próxima leitura de jogo? Porque, com as ferramentas certas, a capacidade de entender o futebol em um nível totalmente novo está apenas começando.